Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Católico. Se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força aí pro Mané. Se você não for inscrito, convida a se inscrever no canal. No vídeo de hoje a gente vai escalar nosso time aí de bons e baratos e valorização para a terceira rodada Cartola 2021. Terceira rodada tem um esquema de valorização meio complicada, né? Misteriosa, né? É a rodada da estabilização. A gente vai ver direitinho aí no vídeo, né? Sem perder muito tempo então, simbora lá pro Vitão? Pessoal, essa aqui foi a pontuação do time do canal de valorização. Olha o Mané Cartola e o cifrãozinho das cartoletas, né? Como eu sempre costumo falar, pontuação para esse time não importa, é um time de valorização, né? Em termos de valorização aí, a gente conseguiu valorizar aí um pouco mais aí de 5 cartoletas, se não me engano, 5 ou 6, certo? Mas não foi um desempenho bom, tá? Não tô sincero sempre com vocês, né? Tá muito abaixo do que esse time do canal faz aí sempre aí toda rodada aí. No mínimo 10 cartoletas aí que ele é feito para isso. Ainda mais levando em consideração as duas primeiras rodadas, que são rodadas mais fáceis para valorizar. Se bem que esse ano a valorização está um pouco mais complicada, né? Falei no vídeo anterior que os 140, 150 reais do ano, 140, 150 cartoletas do ano passado é o novo 130, né? Quem já joga cartola há mais tempo deve estar vendo que tá difícil de valorização. Tem muita gente aí patinando, né? A valorização. Então vamos tentar fazer um timezinho legal aqui acerca da valorização da terceira rodada. Tem muita fórmula por aí, né? Muitas fórmulas complexas, outras mais simples, né? Chegam próximo da realidade. Mas, meu amigo, você tem que botar na cabeça o seguinte: essa rodada é uma rodada de estabilização. Você tem o quê? Calar jogador que tem potencial para pontuar. Porque se pontuar bem, vai valorizar, né? E evitar extremos. Ou jogador muito valorizado ou muito desvalorizado, tá? Porque como é uma rodada de estabilização, se o cara for muito bem, vai ganhar cartoleta. Mas se o cara for muito mal, vai perder cartoleta. Então, vamos tentar pegar ali jogadores ali, né? Não valorizaram muito, também não desvalorizaram muito e com potencial para rodada. E claro, prestando atenção aí no precinho, que o preço é importante, porque quanto mais barato, mais valoriza se for bem, certo? Vamos vender nosso time aqui, né? E claro, né, o desempenho do nosso time aqui tá muito atrelado aqui a alguns jogadores como o Rick, que entrou só no finalzinho do jogo, né, contra o Santos. Né, se tivesse jogado o tempo todo, teria ido melhor. O Evangelista e o Tassiano estavam muito caros, mas foi mesmo de acordo com a estratégia de valorização da segunda rodada. Tem que ser assim mesmo, jogadores mais valorizados na segunda rodada. Né? Aqui o América aqui tomou um gol de pênalti, um pênalti bobo, se não teria mantido SG, teria valorizado bem. O Palmeiras também era um dos SGs mais prováveis, o Geilson acabou falhando o gol, né? Essa é a impressão que eu tive, certo? Senão teria valorizado bem mais, né? Não tava mal escalado com o time de valorização, mas valorizou pouco. Vamos vender ele todo aí, vamos lá para nossa escalação, para essa terceira rodada que já é sábado, né? Que já tá batendo aí a porta. Vai ter live sábado às 14 horas, né? A gente dar aquela revisada lá, geral. Vamos começar aqui com nossos queridos goleiros, né? E claro, como é sempre início aí, aproveitar a oportunidade aí, ó, para quem gosta de jogar ligas apostadas, participar do Ligas do Mané, ligasdomané.com.br, site Ligas Apostadas do canal do Mané aqui. Tem link logo abaixo aqui na descrição. Rodada passada deu 378. Rodada passada deu... Opa, tô aqui embaixo. Rodada 3 já tá aberta a inscrição, certo? Já temos 42 times com 378 reais. A última rodada, onde é que tá? Rodada 2 aqui, ó. Deu 1.278 reais com 142 times. Tá? Ano passado a média aí do Ligas do Mané era em torno de 150 a 200 times. Inclusive ano passado Ligas do Mané, falo com o maior orgulho, entre Liga Anual, primeiro turno, ligas mensais, tiro curto, distribuiu mais de 60 mil reais em premiação, né, ano passado. E esse ano vai distribuir bem mais, porque só a Liga Anual aqui, ó, que já está fechada as inscrições, né, arrecadou aí, ó, 15.480 reais de premiação com 344 times, certo? Daí você vai dizer assim: ah, Mané, não gosto de jogar liga de tiro curto. Não tem problema, vou abrir agora essa semana ainda, ou mais da semana que vem, a mensal de julho, porque a de junho já está em andamento, e a do segundo turno já sem capitão, porque a do primeiro turno também está em andamento e as inscrições estão fechadas. Inclusive os vencedores aqui, ó, eu sempre coloco no Instagram, né, dou publicidade aqui nos vídeos e no Instagram, aqui os vencedores, né, da rodada 2, todos aqui já receberam a sua premiação, né, inclusive o primeiro colocado foi eu, parabéns para mim, né, meu timezinho de tiro curto, o único timezinho de tiro curto que eu jogo na liga. O outro time que eu jogo é o do canal, que todo mundo sabe a escalação. Então, vira e volta aí, dá pra dar uma beliscada. Certo? Então, quem quiser participar aí, ó, brincar de uma ligazinha apostada, vai ser muito bem-vindo. É só vir aqui escrever, tudo facilitado aí, pagamento de cartão de crédito, transferência bancária, automatizado. Tem dúvida, me chama aqui no WhatsApp. Mas vamos lá pra nossa escalação, não vamos perder muito tempo. O pessoal andou reclamando que o outro vídeo tava muito longo, vamos tentar fazer esse vídeo mais enxugadinho, né? Vamos lá pro nosso cruzamento scout, botar total, porque só tem 2 rodadas.
certo? Botar goleiros e defesas, né? Já mostrei no time principal, mas vou mostrar aqui de novo que eu acho que é importante. Quem é que anda fazendo uma grande quantidade de defesas aí nas 2 primeiras rodadas? Palmeiras, certo? Dos times que vão jogar em casa, é disparado o time com o maior número de defesas aí, certo? Depois vem o Bahia e o Fortaleza. E quem vai jogar fora aí, quem é que tá cedendo muita defesa? Corinthians e América, certo? Corinthians e América são os times que mais cedem defesas, né, nesse início aí de cartola. E dos times que vão jogar em casa, quem é que tá cedendo muita defesa? Fortaleza e Bragantino, certo? E o Flamengo também tem que chamar a atenção, tá? Porque o Flamengo tá com 7 defesas cedidas para goleiro, mas só tem um jogo. E eu sempre falo, bato na tecla. Time ofensivo tende a ceder defesas para os goleiros adversários, assim como desarmes para laterais e zagueiros, tá? Então, olho aí no Cavicchioli, certo? E o Fortaleza e o Bragantino. Fortaleza porque tá no início sensacional aí, um time bem ofensivo, né? Marcação forte, né? Com as suas linhas de marcação lá em cima, pressionando o adversário, e quando rouba a bola, sai no contra-ataque, uma transição muito rápida, tá? Bragantino sempre muito ofensivo, né? Desde o ano passado. E dos times que vão jogar fora de casa, quem é que mais vem conquistando aí defesas? Tem uma quantidade considerável aqui, muito empatado, né? O melhor goleiro para mim até agora seria o Fernando Miguel, mas esse jogo aqui, ó, para quem não sabe, tá? Cuiabá e Atlético Goianiense na segunda-feira não vai valer pro Cartola, tá? Tem alguns goleiros aqui na parte de baixo que eu acho interessantes para rodada, mas disparado aqui, ó, inclusive outro vídeo lá do time principal, andei falando lá uma besteira, porque pra mim, na minha cabeça, a Copa América era só na outra semana, mas já é esse final de semana, então o Everton não vai jogar mesmo. Quem vai jogar é o Jailson, inclusive capaz de eu botar o Jailson no time principal, tá? Porque eu vejo o Jailson aqui, ó, como uma excelente opção. Primeiro, porque tá custando 3,72. Segundo, porque precisa de 1,50 para valorizar. E como a gente viu aqui, ó, o Corinthians, dos times que vão jogar fora de casa, é clássico, mané. Mas os times que vão jogar aqui, ó, fora de casa, junto com o América aqui, é o time que mais vem cedendo em defesa para goleiro, né? Então, realmente, o Corinthians tá com dificuldade de fazer gols. Fez gol no último jogo contra o América de pênalti. E ontem passou novamente em branco contra o Atlético Goianiense, tá? E sem contar que é um clássico. Então, vejo sim o Jailson com bons olhos, certo? Precisa de 1,50. Tá com média de 2 pontos, porque só fez um jogo só, né? Fez 3 defesas aqui no 3-1. Inclusive, falhou na falta. Mas para essa rodada, acho uma das melhores opções, tá? Inclusive, se a gente vier aqui, ó, no confronto Palmeiras e Corinthians, o histórico, né? Nos últimos 5 jogos, tá? Com o mando de campo do Palmeiras, certo? Foram 4 vitórias do Palmeiras e um empate. Percebam aqui, ó, o Corinthians passou em branco em 3 oportunidades. Realmente, o Palmeiras está com uma vantagem nesse clássico, tá? Nos últimos anos aí, Palmeiras e Corinthians, principalmente com o mando de campo do Palmeiras. Então, apesar de ser um clássico, vejo sim o Jailson com bons olhos para essa rodada, pela quantidade de defesas que vem cedendo e a dificuldade que o Corinthians tem de fazer gols, tá? Inclusive, gente, vai ser o clássico da loucura, né? O pau vai fechar ali, vai comer e não vai ser fácil não, tá? Por quê? Porque o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil do Atlético Goianiense. Já estava previsto pela vantagem do Atlético Goianiense de 2 gols, né? Mas o Palmeiras, meu amigo, o Palmeiras perdeu o CRB a classificação. Finalizou mais de 30 bolas ao gol, tá? Tá certo que foram, acho que só 12 no gol. Mas finalizou mais de 30 bolas, atacou muito o goleiro do CRB, arrebentou. Foi o melhor jogador em campo praticamente e ainda foi o grande herói nos pênaltis, né? O Palmeiras acabou perdendo. Então o que acontece? Quando os dois times estão vindo de uma eliminação de uma competição nacional, e é clássico, meu amigo, ali o bicho vai pegar, entendeu? E em clássico, geralmente, o goleiro tende a brilhar. Vejo sim com bons olhos, tá? O Jailson, pelo custo-benefício dele e o pouco que ele precisa para começar a valorizar. Outros bons goleiros aqui, de repente para a rodada que valem a pena, o próprio Maílson, tá? Apesar de ser um clássico, está custando 1,06 e precisa de 0,30 para começar a valorizar. E o Fortaleza nesse início de competição aí está se mostrando um time muito bom, muito ofensivo, tanto é que dos times que vão jogar em casa, é o time que mais vem cedendo aí defesas, tá? Então, por mais que o Sport não venha conquistando muitas defesas aí com seu goleiro, com o Maílson, vai ter oportunidade aí contra o Fortaleza, um time bem encaixadinho, uma das grandes surpresas aí desse início de Campeonato Brasileiro. O Fortaleza e o Atlético Goianiense, que não vai valer o jogo, certo? Então, assim, uma vez o Maílson com muito bons olhos, certo? Jailson também muito agradável, pelo custo-benefício, o pouco que precisa para começar a valorizar, certo? Nessa parte aqui de cima aqui, ó, o John pode se dar bem, sim. Pode se dar bem, porque está custando 4,72, precisa de 1,80 para começar a valorizar. Já tem 2 defesas em um jogo, certo? E vai enfrentar o Juventude, né? Que vem de derrota, é outro time que está com um pouco de dificuldade aí de realmente de fazer gols, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no Juventude, né? Ó, o Juventude. Primeiro vamos dar uma olhadinha aqui, ó, em finalizações, tá? Finalizações defendidas, que eu acho que é importante. Dá uma olhadinha aqui, botar todos que o goleiro não faz finalização. Ó, aqui, ó. Olha o que eu falo sobre time ofensivo. O Flamengo é o time que mais finaliza, tá? Cavicchioli é outra baita de uma opção, tá?
Se vai sair com uma pontuação boa ou não, isso depende da circunstância do jogo, a quantidade de gols que ele vai sofrer e as defesas que vai fazer. Mas que o Flamengo finaliza demais, finaliza e cria bastante, tá? Ah, tudo bem, vai estar sem o Gabigol, vai estar sem o Arrascaeta, vai estar sem os seus principais jogadores, mas ainda é o Flamengo e tem bons jogadores ali do outro lado, bem ofensivos, tá? Olha, vejam como o Fortaleza tá atacando bastante, ó. O Bragantino também, certo? Vamos ver aqui, jogando fora de casa aqui, ó. O América tá com dificuldade de fazer gols, mas anda atacando bastante. Eu quero ver o Sport aqui, ó. Finalizações definidas pelo Sport. 5 finalizações pelo Sport. É realmente aqui, ó. O John, tá? Vai enfrentar o Juventude. O Juventude não tá finalizando muito, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em SG. Total de gols. Os times que vão jogar em casa aqui tá bem parelho aqui, né? São pouquíssimos times que conseguiram manter o SG. O América cedeu já 2 SGs. São Paulo também, não fizeram gol na competição ainda. Atlético Paranaense está muito bem, mas vai enfrentar um Grêmio agora que sempre é complicado, mas realmente aí tirando o Fortaleza, né, e o Atlético Goianiense, né, os melhores times nesse momento aí, nessas 2 primeiras rodadas, o Atlético Paranaense também vem bem ali atrás. A questão é que o Atlético Paranaense não teve confrontos tão complicados como Fortaleza, por exemplo, né, que enfrentou o Internacional e o Atlético Mineiro. Conquistou 2 SGs o Fluminense. Vamos ver, cedeu um SG aqui, ó, o Juventude, né, só que o Santos não conquistou nenhum. É um goleiro de risco, pode ser que o Juventude vá lá, né, faça um ataque, tire o SG do John e ele não consiga mais recuperar a pontuação. Mas pelas circunstâncias da partida aqui, ó, o Juventude estreou com empate contra o Cuiabá, bom resultado fora de casa na primeira rodada, na segunda já perdeu em casa, vai ter que buscar o jogo aqui, ó, acredito que vai atacar sim. Cavicchioli baita numa opção para rodada, precisando de 1.90, custando 5.45, prestem atenção no preço, evitem para valorização goleiros muito valorizados, precisando de muito aqui, ó, como Diego Alves, 16.71, precisando de 7.70, até mesmo o Cássio aqui, ó, custando 12.53, precisando de 5.20. É clássico, ele pode fazer mais que isso? Claro que pode, né, mas pode fazer menos aqui, dá ruim nas cartoletas, e para quem já perdeu cartoleta aí, ou ganhou pouco nesse início de temporada, é importante já ter aqui ó, o preço. Então eu prefiro ficar com esses goleiros aqui na parte de baixo, acho que o Cavicchioli aqui, ó, um excelente goleiro, do ponto de vista técnico, tá precisando de pouco, tá num bom preço ainda, e vai enfrentar um Flamengo que é um dos times que mais finaliza gol, certo? João Vitor tem uma certa chance de SG, né? Mas tem um riscozinho também. E aí, isso para mim, melhor opção para rodada, tá? Agora, vendo claramente que o Everton não vai jogar por causa da Copa América, vai tomar uma opção, ainda mais sendo clássico, né? Clássico, geralmente, o goleiro tende a brilhar. E o Maílson também me agrada bastante pelo começo ofensivo aí do Fortaleza. Ai, desculpa, gente. Pelo começo ofensivo aí do Fortaleza. Mas nesse momento aqui, ó. Vamos botar aqui por preço, né? Que é o que me interessa para valorização. Que é muito importante, certo? E vamos escalar o Jailson, né? Já estava até escolhidinho aqui, já deixei até para não me perder muito, tá? Vamos lá, o Jailson. Vamos agora dar uma olhadinha aqui, né, no cruzamento scout, que eu acho importante. A gente já viu agora o saldo, o SG, né? São poucos times que vêm mantendo o SG aí, ó. Por exemplo, somente o Atlético Paranaense, o Fluminense e o Atlético Goianiense, que não sofreram gols aí nesse início de 2021 nesses 2 jogos. Certo? Tem alguns times que seriam 2 SGs, né? Não fizeram gols ainda, como São Paulo e como o América, certo? Dá uma olhadinha aqui, ó, em desarmes, né? Porque, como a gente viu, o SG tá complicado. Vamos para os nossos zagueiros aqui. Quais são os times que mais vêm desarmando com os seus zagueiros aí? E vai jogar em casa? Palmeiras. E em segundo, o Santos. Destaques aqui por Fortaleza e Red Bull Bragantino. E dos times que vão jogar fora de casa, quem é que tá cedendo muito desarme aí? Né? Atlético Goianiense, que não vai valer. Né? Fluminense cede bastante, é um time ofensivo. Então aqui, ó, olho no Léo Ortiz. Pode ser uma boa também para valorização e pontuação, certo? E aqui tá bem disputado aqui, ó, as médias estão muito parecidas, né? Então vou me ater mais aqui aos times que vêm conquistando. E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito? Atlético Mineiro, normal, um time bem ofensivo, certo? Bahia também cede bastante, mas o Internacional não vem conquistando quase nada. Aqui já o São Paulo já conquista uma quantidade de desarmes com seus zagueiros, né? O Léo ali, o Miranda, tá? São os zagueiros ali que desarmam e mesmo perdendo SG, geralmente entregam alguns pontos, certo? Quem vem cedendo muito também, além do Bahia, do Atlético, é a Chapecoense, mas o Ceará não vem conquistando nada em desarmes, né? Defensivamente o Ceará foi muito mal aí nos últimos jogos, né? Vem sofrendo muitos gols. Então eu prefiro ficar nesse momento aí com os zagueiros do Palmeiras, mesmo sendo um clássico em termos de desarme, do Santos, né? Fortaleza e Bragantino, que são os times que vão jogar em casa. Se tivesse que dar uma arriscada aqui em alguns zagueiros jogando fora, arriscaria no Miranda, né? Pela tendência de desarme aí, que ele tá com uma boa média em desarmes. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Zagueiros, mínimo para valorização. Vamos lá para a parte de baixo, a gente já viu os times que mais cedem, ó. O Gabriel Lacerda tá bem baratinho, né? Começa a valorizar a partir de 0 pontos.
mas o desempenho, né, defensivo do Ceará não vem muito bom, não vem muito bem, né? Zé Gabriel nem pensar, tá num momento muito ruim, principalmente internacional, vamos subir. Luan Pérez aqui já me agrada, né? Escalei o Luiz Felipe no time principal, mas quando eu fiz o vídeo do time, o Santos não tinha jogado o jogo da Copa do Brasil ainda. E pela Copa do Brasil, o Luan Pérez jogou muito bem, tá? Desarmou, né? Cometeu pouquíssimas faltas, foi muito bem, tá? E custando 1.20, certo? Custando 4.14 e precisando de 1.20, confronto um dos mais favoráveis da rodada, mesmo perdendo esse jeito, de repente pode recuperar aí num desarme ou outro, tá? E a questão do Luan Pérez todo mundo já sabe, né? Ele é meio afoito, faltas cometidas e cartão amarelo. Por exemplo, em 2 jogos ele tá com 2 cartões e 5 faltas. Mas se ele jogar como jogou a Copa do Brasil, né? Mais comedido, né? Mais concentrado, não fazendo tanta falta, não tomando cartão, tem tudo para valorizar, um dos melhores zagueiros da rodada. Zagueiros do Palmeiras também me interessam bastante do ponto de vista da valorização, né? Ó, gente, isso aqui é um time de valorização, tá? Time ponto A é o time principal, que já foi feito vídeo, né? 3.33, precisando de 1.30, é uma boa, claro que é. A questão aqui em clássico são cartões, mas não temos muitas opções para zagueiro, para valorização para essa rodada. Marcelo Benevenuto também me interessa, custando 4.01, precisando de 1.30 para começar a valorizar. Fez 3 desarmes em 2 jogos, né? Então a tendência é que ele faça pelo menos um ou outro desarme e valorize, mesmo que venha perder SG. E o Fortaleza está muito bem aí nesse começo de competição. Luan também me interessa bastante, custando 4.09, precisando de 1.50 para começar a valorizar, ainda mais se a gente levar em consideração ali o que a gente viu ali do confronto, né, do clássico, do Palmeiras e do Corinthians, que o Palmeiras tá bem aí nos últimos anos aí, leva vantagem. Luiz Felipe já escalei ele no time principal, mas é uma baita de uma opção para valorização também, precisa de 1.50 para começar a valorizar e custa 3.72, certo? Então tem alguns zagueiros baratos aqui, ó, Léo Ortiz, como a gente acabou de ver aqui, ó, em termos de desarmes aqui, ó, o Bragantino é um dos times que vão jogar em casa que mais desarmam os seus zagueiros e o Fluminense cede. O Fluminense é um time ofensivo, certo? Inclusive ontem o Bragantino ganhou do Fluminense, mas o Fluminense tinha uma vantagem aí, ter vencido melhor o jogo da ida e acabou classificando. Mas o Léo Ortiz vale a pena? Vale a pena. Custa 7.09, precisa de 2 para começar a valorizar. E ano passado todo mundo sabe que o Léo Ortiz foi o zagueiro líder em desarmes no Cartola em 2020, certo? Então realmente tem tudo aqui para valorizar também. Daqui para cima já começa a complicar um pouquinho, né? Talvez o Igor Rabelo aqui, ó, custando 3.21 e precisando de 2 pontos para começar a valorizar. Afinal de contas, o São Paulo ainda não marcou gol e time ofensivo tende a ceder desarmes, né, para zagueiros adversários. Daí aqui para cima aqui, ó, precisando de mais de 2 pontos para começar a valorizar zagueiro, daí já tem que pensar mais em pontuação mesmo. O Tite inclusive tá lá no time principal, né? Miranda aqui, ó, tá com 6 desarmes em 2 jogos, uma média de 3 desarmes por jogo, tá precisando de 3.20. De repente aqui mesmo o PNDSG consegue valorizar, mas o preço dele já está um pouquinho alto aí para valorização, né? Melhor a gente ficar aqui nessa parte de baixo mesmo. Nesse primeiro momento aqui, ó, vou me ater ao confronto, ao histórico, né? Vou escalar. O Luiz Felipe já está no time principal. Vou dar uma chancezinha aqui, ó. Você já viu, já está marcado, certo? Vou dar uma chance aqui, ó, pro Luan Pérez. Tá? E tô pensando seriamente em botar o Benevenuto pelo preço, né? Pelo preço. Acredito que de repente vai valer a pena, tá? Porque ele tá precisando de pouco para começar a valorizar. Aqui, ó. Ele tá precisando de 1.30 e custa 4.01, né? Já fez 3 desarmes em 2 jogos, né? Se mostrou um zagueiro que vem desarmando, né? E como a gente viu aqui, ó, Fortaleza aqui, ó, é um dos times que mais vem desarmando com seus zagueiros nesses 2 primeiros jogos, apesar do Sport não ceder quase nada, tá? Mas é uma aposta minha. Se eu não fizesse isso, acabaria colocando o Luan do Palmeiras. Mas como eu quero botar de repente o Vitor Luiz, né? Que ontem entregou a paçoca praticamente ali, cabeceando para dentro da área, né? Mas não tem muita opção, tá? Esse começo de cartola, estou sincero em dizer com vocês que de zagueiro aí tá complicado, tá? Não vejo grandes zagueiros assim, aquele zagueiro como você escalava ano passado, retrasado, há 3 anos atrás, com maior confiança, como um Vitor Cuesta, como um Pedro Jeromel, né? Tá complicado. Não tem aquele zagueirão ainda que tu diz assim, ó, esse aí é o cara. Talvez possa vir a ser o Miranda, né? Pela segurança dele, mas por enquanto o São Paulo vem tomando muito gol. Vamos para os nossos laterais, né? Então assim, ó, como a rodada tá difícil, gente, do ponto de vista de valorização, entendo eu assim, ainda mais sendo uma rodada de estabilização, né, aonde ninguém sabe ao certo, né, como é que vai funcionar, tem fórmulas aproximadas, enfim, mas é bom o quê? Você evitar extremos. Vou repetir sempre isso para vocês, vou chamar a atenção, para vocês não perderem mais cartoletas que já perderam e para tentar ganhar alguma coisa, né? Então, vamos lá. Laterais, vamos continuar em desarmes ainda, né? ISG tá complicado, como a gente viu ali. Laterais que vem desarmando muito. Os laterais do Bragantino vem desarmando demais, tá? Mas estão com um precinho um pouquinho salgado, mas de repente vale a pena, porque o Fluminense, depois do Corinthians, é o time que mais vem cedendo desarmes para laterais, tá? E qual é o segundo? Como eu falei, Corinthians. E por mais que o Palmeiras não venha fazendo muitos desarmes,
vejo com bons olhos sim, tá? Os laterais do Palmeiras, para valorização, porque estão baratos e precisam de pouco para começar a valorizar. Vamos lá para a parte de baixo, né? E Parazinho, ó, tadinho. Parazinho tá custando 1,64, precisa de 0,30. Queria até escalar o Pará pelo confronto, que eu acho que é favorável. De repente pode até rolar um SG, mas o Santos vira e volta a tomar gol na Vila, né? Não dá para confiar muito. Mas o Parazinho, olha o desempenho dele. Pô, o Parazinho já foi campeão da Libertadores, campeão em tudo quanto é lugar, mas tá difícil, Parazinho. Não vai dar para escalar, não. Teu desempenho tá muito ruim, nego. Tá? Queria até te dar uma força, te acha um jogador raçudo, tudo, mas não vai dar. Certo? Renan Guedes de repente pode valer a pena, custando 4,45, precisando de 0,80, vai enfrentar o Internacional e vai vir desesperado para cima, porque precisa ganhar. O Inter precisa dar uma resposta para a torcida. Não é normal o Internacional começar. Era então um dos candidatos ao título e começar do jeito que começou aí o Campeonato Brasileiro. Né? Renan Guedes é um jogador que vem e que desarma bastante, tá? Tava com uma média grande de desarmes no Bahia na pré-temporada e agora é que não tá desarmando tanto, mas vale a pena, tá? Vale a pena um risco aí. Mas eu gostaria de ficar com os laterais aqui mais na parte de cima. O Vitor Luiz custa 4,77, precisa de 1,60 para começar a valorizar. É clássico, meu medo é cartão, tá? Mas ele vai ter chance de desarmar bastante. Certo? Não gosto de escalar muito em clássico, tá? Mas como eu falei, na parte defensiva ali, para valorização tá complicado, mas eu não posso fechar os olhos para isso aqui, ó. Primeiro que o Corinthians está com dificuldade de fazer gols. Segundo que o Palmeiras tem uma grande vantagem, certo? No confronto aí nos clássicos, né? Terceiro, que ele é o segundo, ele é o primeiro time, é o time que mais cede desarme para laterais nessas duas primeiras rodadas. Não posso fechar o olho para isso, tá? Vou acabar escalando aqui, ó. O Vitor Luiz, tá? Vou escalar assim o Vitor Luiz. Não dá para fechar o olho para isso. Certo? Por enquanto aqui o Vitor Luiz está aqui. Vou dobrar o Palmeiras, paciência. Mas não tá tão fácil assim para laterais. Certo? Inclusive até deu uma atravessada. Vamos dar uma olhadinha aqui dos times que vão jogar em casa. Quem é que tá cedendo muito para lateral? Vários times, tá? Bahia, Fortaleza, que andam jogando de maneira ofensiva dentro de casa, estão cedendo, tá? Apesar que o Inter e o Sport não conquistam tantos assim. É claro que aqui, ó, se valesse o jogo, os melhores laterais até agora do Campeonato Brasileiro são do Atlético Goianiense. Tanto o Dudu por um lado, quanto o Cariús pelo outro. Inclusive se machucou ontem, coitado. É de campo de maca na ambulância, né? Tomara que esteja tudo bem, não vi as notícias ainda. E o Natanael que tá jogando como ponta. Os melhores laterais do Cartola até agora são do Atlético Goianiense. Só que esse jogo não vai valer. Então vou ficar com essa parte aqui dos times jogando em casa. Tá? E o Palmeiras me agrada bastante nesse momento. Vou com o Vitor Luiz. Subindo um pouquinho. De repente o Bruno Pacheco pode ser uma boa, porque o custo-benefício dele tá muito bom. Tá custando 4,74, precisa de 1,70 para começar a valorizar. Vai enfrentar uma Chapecoense, tá? Que já perdeu dentro de casa. A Chapecoense ontem foi desclassificada, jogando fora contra o ABC, se eu não me engano, certo? Perdeu a classificação. E o Bruno Pacheco, para quem joga Cartola, sabe que ele tem um bom histórico de Cartola. Quem acredita na lei do ex, ele é ex-jogador da Chapecoense, enfim, mas a questão é que ele tem um bom desempenho jogando fora de casa. O primeiro jogo dele não foi muito bem na segunda rodada, tá? Jogando fora, mas no ano passado ele tinha um bom desempenho fora de casa, de repente aí tá valendo risco, porque o momento da Chapecoense é muito ruim, tá? Mas eu acredito aqui, ó, que para essa rodada realmente o Vitor Luiz é a melhor opção em termos de valorização. Felipe Jonathan também, não dá para fechar o olho, tá custando 6,79. Precisa de 2,30 para começar a valorizar. É uma das melhores opções da rodada. Não vem bem nesse início, tá? De Cartola, não vem bem, ó. Pontuações baixas, né? Inclusive no último o Santos ganhou de 3-1, certo? Ele fez só 2 desarmes, não participou das jogadas ofensivas praticamente, tá? Isso me preocupa bastante, porque ele é um lateral ofensivo. Mas, como eu falei, ali do meio para trás, na parte de trás tá meio complicado essa rodada, principalmente do ponto de vista de valorização, mas tá valendo a pena. Felipe Luiz também, com uma média de 2,70, custando 5,36, precisa de 2,80 para começar a valorizar, né? É um grande ladrão de bola, com certeza o Flamengo aí, né? Deve realmente ganhar esse jogo, porque o América se defende, mas o Flamengo é um dos times mais ofensivos, certo? Mas aqui, ó, precisando de muito para começar a valorizar, por exemplo, o Aderlan. O Aderlan é excelente para você botar aí no seu time principal, porque custa 10,50 cartoletas, precisa de 3 para começar a valorizar, vai enfrentar um Fluminense, como a gente viu aqui, ó. Time que mais vem roubando bolas, que vai jogar em casa com seus laterais, né, que vem mais desarmando, é o Red Bull Bragantino. E quem é que vem mais cedendo? Corinthians, por isso que eu tô botando o Vitor Luiz, e o Fluminense, né? Então quem quiser botar o Aderlan, é uma baita de uma opção. Mas do ponto de vista de valorização, corre um certo risco, porque se ele não for muito bem, né, e pontuar abaixo, você vai valorizar muito pouco, ou até mesmo desvalorizar. Mas tem potencial para isso, por quê? Porque é um lateral nato em desarmes. Tem 8 desarmes já aqui, ó, 8 desarmes em 2 jogos, tá? Inclusive se a gente abrir aqui, ó, a gente vai verificar aqui, ó, que nos primeiros jogos, tá? Desarmou 4 bolas contra a Chapecoense e 4 bolas naquele jogo doido de 3-3 aqui, ó, do Bahia. Então vale a pena? Vale a pena. Deixa eu até dar uma olhadinha no Fluminense, que cede bastante. Ó, o Fluminense realmente deu uma mitada boa aí, ó, nos laterais aí do São Paulo, né? Na primeira rodada. Vale a pena sim, tá? Mas do ponto de vista de valorização, vou deixar em stand-by.
Tava até pensando de repente botar ele em bons e baratos, né? Acho que vai rolar um bons e baratos para ele aqui na sequência do vídeo, certo? Mas não temos muitos laterais não, né? Do ponto de vista de valorização. Prefiro ficar aqui mais na parte de baixo. Vitor Luiz é o que mais me agrada, certo? E aqui eu acho que eu vou ter que repetir o meu jogador, tá? Vou ter que repetir o meu jogador, certo? Vou com o Vitor Luiz aqui, ó. E sem muitas opções para valorização. Queria muito ir com o Pará, mas tô sem fé nele. Tadinho, Pará até gosto dele. É um cara voluntarioso, né? Tecnicamente não é um dos melhores, mas é um cara raçudo. Mas para Cartola não dá, tá? Então eu vou preferir ficar nesse momento aqui, ó, com o Felipe Jonathan. Certo? Tava até marcadinho aqui pra mim. Vou com o Felipe Jonathan. Com isso eu tô dobrando aqui o Santos, que tem um dos confrontos mais favoráveis ao meu ver. Inclusive, é difícil prever, mas um dos SGs mais prováveis, né, é o do Santos, né? Contra o Juventude, porque o Juventude em casa não conseguiu fazer gols contra o Atlético Paranaense, que é uma boa defesa, né? Então dá pra servir de parâmetro, né? Santos não é a melhor defesa do mundo, não. Mas vira e volta, como aconteceu na Copa do Brasil, não sofre gols em casa. Tô apostando nisso. E claro, e Palmeiras aqui, né? Porque é um clássico, por causa do custo-benefício dos jogadores e o pouco que eles precisam para começar a valorizar. É como eu falei, a pontuação, tá? Do meio para trás, zagueiro, lateral, tá bom para escalar. Tem boas opções, como eu mostrei ali o Aderlan. Mas para valorização já complica um pouquinho. O cara precisa fazer 3, 4 pontos, já não é tão fácil assim, né? Então para valorização tá difícil, mas para escalação tá ótimo. Lá no vídeo principal eu boto várias opções, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui em meio, deixar em desarme. Eu vou dar uma olhada geral aqui, tá? Em termos de desarme com seus meios, quem é que tá desarmando muito? Fortaleza. Fortaleza tá desarmando demais e o Sport cede, tá? Para meia. E realmente tem alguns meias aqui do Fortaleza que estão em destaque. Inclusive, gente, aqui ó, sem querer atropelar o vídeo, vamos dar uma olhadinha aqui que eu acho importante pra caramba isso. Não mostrei no vídeo principal, mas vou mostrar aqui. Média básica. O que é média básica? Tira SG, tira gol e assistência, são as maiores pontuações do game. O que sobrar é média básica. Vamos ver aqui os jogadores com média básica. Olha só, desses jogadores aqui, ó. São jogadores que vão fazer essa média de pontuação, estão fazendo sem SG. Por exemplo, os goleiros, tá? Ó, vejam como já é isso aqui, ó. Tá com uma média de 2 pontos, né? Cavicchioli também, ó. Boa opção, entendeu? Os outros aqui estão um pouco mais caros, né? Marcos Felipe, uma baita de uma opção para rodada. Tá com uma boa média básica, deve ser bem atacado pelo Bragantino aí, tá? Vejo como boa opção sim, né? Mas aqui pro time de valorização, realmente, já isso, o Cavicchioli realmente ficou ele por causa do preço e custo-benefício. Vamos dar uma olhadinha em lateral aí, média básica. Olha como o Arana tá bem, né? Inclusive fez um golaço aí na seleção sub-23. Tô até pensando em botar ele no meu time principal, mas no time de bons baratos aqui ele vai estar de certeza, tá? O Luan Cândido também tá muito bem, ó. Tá com boa média básica, certo? Ó o Aderlan aqui aparecendo aqui, ó, na média básica aqui, ó. Entre os melhores laterais com média básica, tá? Vamos dar uma olhadinha em zagueiro. Isso aqui são jogadores que vão te entregar pontos sem perder SG, tá? Sem fazer gol, enfim. Zagueiro Nino, gosto muito dele. Ó, o Zé Gabriel tá pontuando muito mal, mas até que tá com uma média básica, porque o Inter tá sofrendo muito gol. Miranda, como eu falei ali, ó. Luiz Felipe que escalei, ó. Luan, ó. Eu não tô tão errado, ó. O Tite, que eu botei no time principal. Defensores, eu dou muita atenção pra isso, pra média básica. Porque são jogadores que vão me entregar ponto, mesmo perdendo SG, entendeu? Porque SG tá complicado, gente. Vamos lá pra meias. Vamos lá pra meias. Mínimo para valorização, como a gente estava vendo lá. Vamos para a parte de baixo. Meia tem muito meia. Vamos aqui para a segunda página, certo? Aqui na segunda página aqui, ó, sou sincero, não tem nenhum jogador aqui, ó. Porque por mais que eles estejam baratos e precisem de pouco para começar a valorizar, eu tô vendo a média aqui, ó, não vejo potencial neles, tá? Posso queimar a língua, algum deles pode dar uma mitada? Pode, isso aqui é futebol, mas não vejo assim, tá? Então aqui nessa parte de trás aqui, ó, tá complicado. Gosto do Martinelli como jogador, mas para Cartola não dá. Mas pro Fluminense faz uma função sensacional ali, né? Fazendo a contenção do meio de campo, né? O Alisson também, cara muito importante pro Santos, mas muito faltoso, não dá pra Cartola. Então vamos lá pra segunda página. Ah, claro, né? E alguém pode chamar a atenção assim, ô mané, passasse ali um cara, de repente ele pode... mas o de repente ontem de novo não jogou nada, né, gente? Vamos lá. Vou mostrar de novo aqui. Alguém vai falar, ó, o Luan, tudo bem, tá custando 2,37. Precisa de 0,90 pra começar a valorizar. Pode ser que ele arrebente no clássico e faça gol? Pode, né? Realmente é um bom jogador, mas não tá jogando nada. Essa que é a verdade. Aqui, ó. Olha as duas pontuações dele. Os dois jogos negativo, tá participando pouco do jogo. Eu achei ele um jogador preguiçoso, talentoso, mas preguiçoso, então não dá pra ficar arriscando não. Vamos pra primeira página aqui, ó, pra ver realmente se começa a melhorar a valorização. Aqui tem alguns jogadores que precisam de um pouco mais, mas me interessam bastante. Nenê. Tá? Nenê me interessa muito, fez gol ontem. Todo mundo sabe que Nenê é o cara da bola parada no Fluminense. Bate falta, bate canteio, bate algumas penalidades. Tá? Precisando de 1,60, custando 2,72. Se ele fizer o que ele fez ontem como um gol, por exemplo, estoura na valorização, tá? Nenê vejo com bons olhos sim. Inclusive até já vou dar uma escaladinha aqui no Nenê, tá? Nenê aqui, ó, já tá até marcadinho, ó. Vou deixar o Nenê no meu time, tá? Aqui, ó.
Então, em termos de desarmes aqui, o Fortaleza, né? Só me atravessei porque o Nenê realmente vive um bom momento, não podia deixar passar ali essa indicação, certo? Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Já que Fortaleza, né? Já vamos direto aqui na fonte. Fortaleza, mês de Fortaleza, ó. E a Pikachu tá arrebentando, mas custando 20,50, precisando de 6,40 para começar a valorizar. Isso aqui é para quem tem cartoleta, tá, gente? Isso aqui é para quem tem cartoleta. Então, assim, ó, até o Crispim, tá? O Crispim tá baratinho, 6,83. Precisa de 4,10 para começar a valorizar. Todo mundo sabe agora que depois do jogo, do último jogo, o Crispim é o cara da bola parada, né? No Fortaleza. Vale a pena? Vale a pena, mas tem um certo risco, tá? Tem um certo risco. Vamos dar uma olhadinha aqui no Crispim, né? Ó, o Crispim vem de uma pontuação excelente, uma mitada, onde ele deu assistência, né? Meteu aquela bola na trave, na falta, né? Tudo bola parada. Mas no primeiro jogo já não foi tão bem assim. Mas é um cara que desarma. Por quê? Ele faz um pouco a contenção ali, ó. Pode ver, fez 3 desarmes, né? Em cada jogo. Então ele vai te entregar alguns pontinhos e tem a bola parada. Vale a pena? Vale a pena. Mas para valorização agora no 4.10 já é um pouco arriscado, tá? E ele vai estar no meu time de mãos baratos, com certeza. Certo? O Matheus Vargas joga um pouquinho mais avançado. Tá custando 8 cartoletes, precisa de 2,20 para começar a valorizar. E mesmo sendo um meia um pouco mais ofensivo, ainda tem 4 desarmes. Ou seja, 2 por jogo, né? Tem alguns jogadores aqui que tem realmente características de desarme, não vem desarmando tanto. Pode ver, o grande número de desarmes do Fortaleza ali, ó, ele está atrelado ao Crispim e ao Matheus Vargas, tá? O Crispim, grande potencial, mas um pouquinho salgadinho aí para um time de valorização, né? Pelo quanto que ele precisa para valorizar. Mas o Matheus Vargas, quem quiser dar uma arriscada aí, ó, tá valendo a pena. Precisa de 2,60, tá? Isso aí ele tá fazendo só em desarme praticamente. Ele tá fazendo 2 desarmes por jogo, certo? Vamos sair aqui do Fortaleza, vamos voltar para cá. Quem é que tá cedendo muito Atlético Goianiense, mas não vai jogar? Aqui, ó. Internacional tá cedendo bastante. Quem quiser algum jogador do Bahia para desarme, de repente tá valendo a pena. Dos times que vão jogar em casa, tá bem equilibrado. Mas quem é que mais cede realmente são times ofensivos. Santos, Atlético Mineiro, né? Só que o Juventude e o São Paulo não estão fazendo tantos desarmes. Quem é que tá desarmando muito? Corinthians. Só que é um clássico aqui, botar o Gabriel, por exemplo, que é o cara que mais desarma no Corinthians, é meio que loucura. Ontem ele quase perdeu a cabeça no Atlético contra o Atlético Goianiense, tá? Então vamos o quê? Vamos para assistência e gols, que é a alegria do povo. Quem é que vem fazendo muitas assistências aí, ó, com seus meias? Red Bull Bragantino e Fortaleza. E o Sport vem tomando gol aí, ó, origem e assistência de meia, tá? Então vejam como ali, ó, o Crispim é uma boa, o Jussa ali, ó, o Vargas é uma boa, né? Então, os meias do Fortaleza estão muito bem, tá? Só tomem cuidado ali do ponto de vista de valorização, que esse é um time de valorização. E claro, e aqui, ó, e os meias do Atlético Paranaense também estão bem, porque o Jadson foi muito bem no último jogo, né? E tem bons jogadores de meio campo. Mas o que me chama mais atenção aqui, ó, é a Chapecoense. A Chapecoense tomou 3 gols do Bragantino no primeiro jogo, né? Tomou 3 gols ontem do ABC fora de casa, tomou 3 gols do Palmeiras. Pô, meu amigo, eu tenho que escalar alguém do Ceará no meio e na frente. Obrigada, né? E o Ceará já fez gol com o meia, né? Dando assistência, certo? Ó, assistência, vamos dar uma olhadinha em gol. Se a Chape realmente ainda tomando muito gol de meia, ó, tomou só 1, mas o Ceará fez 2. Então, assim, ó, pela junção de assistência e gol, vale a pena sim, tá? Um meia, um atacante do Ceará. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos meias aqui do Ceará. Ó, os meias do Ceará aqui, ó, estão super valorizados. Cara, para pontuação, olha só, Sobral, 9 desarmes, um jogo apenas. Sobral sendo Sobral. Ano passado foi um dos jogadores mais completos para Cartola no meio de campo. Você podia escalar ele, que ele te entregava 4, 5 pontos tranquilamente, tá? Então quem tiver cartoleta aí pro Sobral vale a pena, mas para esse time de valorização não vai dar. Para esse time de valorização eu acredito que vou ficar com o Jorginho aqui, ó, que tá custando 10 cartoletas, um pouquinho salgado com o time de valorização, mas tem um grande potencial, baita de um jogador, tá? E precisa de 2,30. E a Chape tá tomando muito gol, gente. Principalmente ali com origem e assistência de jogador no meio de campo. Acho que vale a pena sim, tá? No meio do Ceará. Vou botar aqui para todos aqui, certo? Como a gente viu aqui. E quem é que anda fazendo muito gol com seus meio campos aí? Ó, o Fortaleza. Viu ali, ó? Como de repente ali o Matheus vale a pena, o Crispim vale a pena, né? E o Bahia. O Bahia vem fazendo muito gol com seu meio e o Inter vem tomando, né, gente? O Inter vem tomando. Então esses cruzamentos de scouts aqui, ó, me agradam bastante para meias, ó, principalmente do ponto de vista de gols, certo? Outro que me agrada bastante aqui, ó, meias do Santos. Por mais que o Santos tenha feito só um gol com seus meias nos 2 primeiros jogos, o Juventude vem tomando muito gol. É o time que vai jogar fora de casa que mais tomou gols de jogador de meio de campo. Me agrada bastante também, né? Então aqui, ó, outros jogadores que valem a pena aqui, ó, do ponto de vista de valorização. Vamos baixar um pouquinho, né? Rafael Veiga, vale a pena, tá? Vale a pena, custando 9,94, precisando de 3,30. Vale a pena sim, tá? Inclusive o Veiga tem um bom histórico aí, nos últimos clássicos andou fazendo gol, tá? Andou fazendo gol, vale a pena. Matheus Vargas, como a gente viu ali, o Fortaleza tá bem ofensivo, tá valendo a pena sim, certo? Jorginho, ó.
mesmo custando 10, tá um pouquinho salgadinho, mas precisa de 2.30 e pelo histórico aqui, ó, da Chape, né? Tá sofrendo muitos gols, vale a pena sim, vale a pena. Mas aqui, ó, queria chamar a atenção pro Rodriguinho, custando 4.54 cartoletas e precisando de 2 pontos para começar a valorizar. A gente olha esse cruzamento aqui, ó. Bahia é o time, juntamente com o Fortaleza, que vai jogar em casa, que mais fez gols com o jogador de meia. E os times que mais sofreram foram Juventude e depois vem o Inter e o Sport. Né? O Rodriguinho realmente é uma baita de uma opção pro meio de campo, né? Vamos cancelar aqui, né? Quer me derrubar o Cartola? É foda. Meu amado Cartola. Tá aqui o Rodriguinho, já tinha marcado ele. Vai estar no meu time, tá? Vai estar no meu time. Vamos voltar aqui agora, certo? Vejo como boa opção, né? O Gabriel seria uma excelente para desarme, como a gente viu ali. Mas não dá, muito esquentadinho, é clássico, é complicado, certo? Johan tá com custo-benefício excelente, né? Excelente, mas ainda não vingou esse ano, não disse para que veio. Se a gente der uma olhadinha aqui, ó. As pontuações de Johan, 0.4, 0.5. E vai ter um confronto mais complicado, que são duas camisas ali que pesam, né? Atlético Mineiro e São Paulo. Dá uma olhadinha mais para baixo aqui. Gabriel Teixeira, gosto muito dele. 8.37, precisando de 3.40 para começar a valorizar. Com o time de valorização tá um pouquinho salgadinho pelo que precisa para valorizar. Mas para qualquer time aí dá para escalar. É um cara que rende bastante. Rodriguinho já falei. Johan. Ali vai ter complicado. Nenê. É isso mesmo. É isso mesmo. Meu meio campo aqui, ó. É o Rodriguinho, tá? O Nenê. Onde é que tá meu outro meia? Jorginho, tá? Ver se fechou aqui. É isso mesmo. Preciso de um meio e um atacante, porque a Chapecoense tá tomando muito gol, gente. Pode ser que passe em branco ali, o Ceará não faça gol? Pode, é futebol. Mas a tendência é que vá sofrer gols, porque ela vem numa sequência de 3 jogos, tomando 3 gols por partida, tá? Tirando, é claro, aquele jogo que ela jogou em casa da Copa do Brasil e ganhou de 3-1. Tá? Mas os outros 3 jogos é 3 gols por partida, tanto dentro quanto fora de casa. Tá? Então é meio complicado aí. Vamos lá para ataque. Inclusive aqui eu já vou até antecipar, né? Ó, já deixei aqui, ó. Eu não quero perder esse meu time aqui. Deixa que eu vou voltar aqui depois, né? Vamos lá. Estamos em meias? Estamos em meias. Vamos para atacante, gol. Quem é que anda fazendo muitos gols com seus atacantes? Bragantino. Mas o Bragantino não tem nenhum atacante ali nessa faixa de preço ali, né, baratinho, que precisa para começar a valorizar. Talvez o Elinho esteja um pouco desvalorizado, certo? Depois do Bragantino aqui, quem é que vai fazer muito gol? Palmeiras, né? De repente pode valer a pena ali o Rony, tá precisando de 3 pontos, o Rony faz facilmente, e é um clássico, né? Às vezes pode brilhar. Mas aqui, ó, o Internacional vem tomando muito gol de atacante, assim como o Juventude também, ó. Ceará também, os times que vão jogar fora, certo? Mas aqui o Bahia, o Gilberto é um pouco valorizado, como a gente vai ver, né? E dos times que vão jogar em casa, quem é que vem tomando muito gol de atacante? Pô, isso aqui me chama atenção, ó. 5 gols de atacantes até agora a Chapecoense tomou. E o Ceará fez, né? Então assim, ó, a gente não dá pra negar, tá? E para um time de valorização, e quem sabe até para pontuação, né? Vamos lá para mínimo para valorizar, né? Aqui, ó. Yuri Alberto, não dá para jogar fora. O Inter tá num momento ruim? Tá. Mas ele custa 2.09, precisa de 0.80 para começar a valorizar. De repente ele pode dar uma desencantada? Pode, mas até o momento fez 2 pontuações muito ruins. Tá aqui, ó. Tá? Fez -1, né? Contra o Fortaleza e fez -0.6 contra o Sport. Tá muito ruim. Deixa eu dar uma olhadinha no Bahia aqui, ó. O Bahia até que cedeu alguns pontos aí, ó, para os atacantes, sem tomar gol, tá? Principalmente o Marinho. Marinho é foda. Marinho, desculpa a expressão da palavra aí, né? Marinho pontua bem sem SG, sem gol, sem assistência. O Marinho é sensacional. Jogador completo para Cartola. Mas vamos lá para a parte de baixo, que é o que nos interessa. E o Roberto, de repente, dá para dar uma apostada. E como vocês viram, ele de repente eu vou apostar nele sim. Porque não tem atacantes tão baratos assim, né? Com visão para valorização. Felipe Viseu. 3.79, precisando de 1.50, vale a pena? Pode valer a pena, porque a gente viu ali que a Chapecoense vem tomando muito gol, né? O problema é que o Viseu aqui, ó, tá bem apagadinho, ó, jogou um jogo só, fez 0.5. É um cara que joga por dentro, né? Centroavante de área praticamente ali, se movimenta pouco, né? Pouco, então eu prefiro ficar com outro jogador do Ceará, por exemplo, o Saulo, tá custando 9.55, um pouco mais, precisa de 2.80, um pouco mais também, mas tá com uma média melhor, 5.30, porque vem jogando melhor. Ó, fez 7.1 contra o Grêmio e fez 3.5 contra o Santos mesmo perdendo. Por quê? Porque é um cara que participa mais. Olha só, um atacante fazer 4 desarmes num jogo é muita coisa, gente. Fez 2 desarmes aqui contra o Grêmio, certo? E como a gente viu ali, ó, a Chape, ó. Nossa, a Chape cede muito ponto aí, ó, o atacante, tá? Vem tomando muito gol. Então, assim, ó, o Saulo é uma boa, é uma bola. Pode passar em branco? Pode, né? Mas acho uma boa. Então, o Saulo vai estar no nosso time com toda certeza, tá? Nosso time de valorização.
Viseu é uma boa, mas eu prefiro Saulo, tá? Felipe Azevedo muito participativo, mas vai ter um confronto complicado. Mosquito aqui no clássico de repente pode dar certo, porque custa 5.36, precisa de 1.80, né? E no clássico aí geralmente aparece aí, né, jogadores que brilham, que a gente não leva muito em consideração. E o Mosquito ontem jogou bem contra o Atlético Goianiense, até deu uma pena, tá? Ele é o único cara daquele time na frente dele que se movimenta, que batalha, que tenta alguma coisa. Né? Realmente é um cara muito esforçado. Caio Paulista vem bem, tá? Apontou mal na última, mas vem bem. É um cara que desarmou 8 bolas contra o São Paulo no primeiro jogo. Tá custando 8.97, precisa de 2.10 para começar a valorizar. E o Fluminense é ofensivo, tá? Ademir ontem fez 2 gols contra o Criciúma, certo? Como eu já falei em outros vídeos, ano passado na Série B ele era destaque do América, tá? Tanto é que ele joga com a camisa 10, certo? Mas vai ter um confronto complicadíssimo, né, contra o Flamengo. Mas aqui tem um cara que me chama a atenção, tá? É o Michael. Tá? O Michael, depois que saiu lá do Goiás, ano passado ele foi pro Flamengo, anda meio apagado, tudo. Tem potencial? Tem. Pô, o Michael custando 3.27, precisando de 2.20 para começar a valorizar, tá? Mesmo que ele não consiga essa pontuação, né, não vai perder muita cartoleta, porque o preço dele já tá baixo. E queira ou não queira, Flamengo e América é um dos confrontos mais favoráveis da rodada. Então me agrada bastante, tá? Marcos Guilherme também me agrada muito, fez um golaço agora no meio de semana, né? Fora da área, custa 5.44, precisa de 2.30 para começar a valorizar. É outro jogador que me agrada bastante, porque Santos e Juventude, para mim esses são os dois confrontos mais favoráveis da rodada. Santos pode perder ou empatar, e Flamengo perder ou empatar? Pode, é futebol, mas a tendência é que eles vençam, né? Porque são os confrontos mais favoráveis para mim, ao meu ver, tá? Elinho, ó, tá custando 3.92, salgadinho, mas tá precisando de 2.60, pode dar certo para um time de valorização, tá? Mas eu prefiro ficar com jogadores mais baratos, porque se eles valorizarem, né, se eles pontuarem menos, por exemplo, do que o Elinho fazia aqui uns 3, 4 pontos, vai valorizar, mas vai valorizar pouquinho. Agora, por exemplo, o Michael custando 3.27, se fizer 4 pontos, já vai me dar uma cartoleta, né? Esse é meu raciocínio. Saulo Mineiro vai estar no nosso time, David pode ser uma boa, tá? Custando 9 e precisando de 2.80 para começar a valorizar, tá com média de 4.25. Fortaleza nesse início tá muito bem ali, o ataque é muito participativo, olha só, 3.2 contra o Internacional, sem fazer gol, sem dar assistência, porque é outro atacante que vem, ó, e desarmar. Aliás, os times do Nordeste estão muito bem nesse início de campeonato, tá? E contra o Galo aqui, ó, fez um desarme e deu uma assistência, então ele tá bem participativo, vale muito a pena sim, tá? Inclusive na linha no Sport anda cedendo ponto. O Sport não é o time que mais cede ponto, o Sport não é o time que mais cede pontos aí para atacante, mas cedeu alguma coisinha aí mesmo sem gol, sem assistência, né? Mas se fosse para escalar o David é mais mesmo pelo momento Fortaleza e pela maneira como ele participa do jogo, tá? E Pedrão, já ficou como provável aqui, ó. Acho até que vou trocar ele lá no time principal, né? Tirar o Bruno Henrique, que daí o custo tá maior, ó. 18.52 precisa 8.80, né? Corre um certo risco de perder cartoleta e tá difícil cartoleta nesse início. O Pedrão aqui tá custando 12, mais barato, precisa de 5.50 e joga por dentro, né? Jogador de área, artilheiro, né? De repente pode valer a pena. Então tem alguns bons jogadores aqui, realmente do ponto de vista de valorização, mas não são tantos, tá? Caio Jorge, de repente eu acho que vou botar ele no bons baratos, pelo confronto, enfim, porque o Marinho já tá no time principal. Mas assim, ó, o Saulo Mineiro me chama muita atenção. Marcos Guilherme, Michael, tá? Dá pra dar uma apostada no Viseu pelo histórico da Chape aí de sofrer muitos gols. Daí o Roberto, não dá pra fechar o olho. Vamos dar uma olhadinha no Bahia, como é que tá aqui. E gols de atacante, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Bahia. E o Bahia aqui não queira aí, ó, já tomou 2 gols de atacante nesse início de campeonato, né? Por mais que o Inter não tenha feito, de repente vale a pena. Mas o que me chama a atenção, volto a falar aqui, a Chapecoense tá demais, tá? A Chapecoense tá demais, realmente não tem como deixar de fora aí, né? Um atacante do Ceará. Então aqui é o Roberto, vou dar uma apostada nele, por falta de opção, e esse é um time de valorização. Vou colocar o nosso querido Michael, né? Vamos ver se ele joga agora, o que jogou. Se ele jogar metade do que jogou no Goiás, nesse jogo, já tô satisfeito. E o Saulo Mineiro, né? Pela fragilidade defensiva da Chape nesse início aí de ano aí. Vamos lá para treinador então? Vamos lá para treinador, né? Para não ficar aquele vídeo longo, como ficou da outra vez, o pessoal reclama, mas tem muita gente que gosta, tá? Porque é difícil, gente, fazer um vídeo com muitos dados, né? Se você quer mostrar bastante dados, não tem como fazer uma coisa muito reduzida, tá? Desses treinadores aqui, ó, e estão precisando de pouco para começar a valorizar, o melhor custo-benefício com certeza é o do início. Primeiro porque está custando 4,96 e segundo porque precisa de 1,90, certo? Por exemplo aqui ó, o Lisca, confronto complicado contra o Flamengo. O Miguel Ângelo Ramírez, também complicado contra o Bahia e o Inter não vem bem, né? Marquinhos, confronto complicado contra o Santos. Humberto Loser, também por mais que seja um clássico nordestino, o Fortaleza vem melhor nesse momento. Né? Jair Ventura, né? A Chapecoense está mal, né? Quem quiser dar uma arriscada pelo custo-benefício até que vale a pena, 2,34, precisando de 1 para valorizar, né? Se ganhar, por exemplo, o Ceará, vai valorizar bem, mas eu prefiro ficar com o Diniz, inclusive está no time principal. Daqui para cima já complica um pouco mais, né? Precisando de 2,93 aí para começar a valorizar, vai precisar ganhar, né? E
e algumas vezes até não sofrer gol para pontuar. Então, pessoal, bem acessível, bem baratinho. Isso aí, ó, esse time aí, gente, é para quem tá assim, ó, aqui tem gente no direct que vem falar comigo. Pô, mané, me salva, perdi 20 cartoletas nessas 2 primeiras rodadas. Pô, mané, tô com 70 e poucas cartoletas. Realmente uma situação bem complicada, tá? Então foca na valorização. Então pega um timezinho desse aqui, ó, tá? Que tá custando 60,70 cartoletas, escala ele, né? Ou escolhe outras peças aqui, ó, tira de repente o Yuri Alberto, bota um Rony aqui, se você, né, quer um jogador com mais chance de pontuar, um Pedro aqui, muda uma ou outra pecinha, né? Mas mantém a base para valorização, entendeu? Então assim, ó, bem baratinha, custando 60,70, esse aí é o time de valorização, né, do canal para a terceira rodada, certo? E aqui no banco de reservas, é claro, eu acabei escalando aqui uns jogadores porque o time tá muito barato, né? Tipo assim, assim, Marcelo Benevenuto, por exemplo, custa 4 cartoletas, né? O Luan Pérez também, o Nenê 2,72. Então eu tô com jogadores muito baratos no time, certo? Então que me impossibilita o quê? Escolher outros jogadores, porque para botar no banco você tem que botar preço igual ou inferior ao seu jogador mais barato da posição, né? É por isso que eu botei o Jussa aqui, sem muita opção. O Fernandinho também, sem muita opção, porque ele é o segundo jogador mais barato depois do Yuri Alberto, né? Então, é o único jogador mais barato depois do Yuri Alberto. Então aqui o Pará, né? Não pontuou tão bem para Cartola, mas não me deu muita opção, não tinha tantos outros laterais, enfim. Mas espero que não precise usar meu banco de reservas, né? E espero que todos esses jogadores escalem. Eu sou bem sincero em dizer para vocês, só fiquei aqui um pouquinho receoso aqui na dúvida. Foi com o Yuri Alberto, que o Internacional não tá bem, queria botar um Rony aqui, mas por hora vão assim. Por hora vão assim porque, né, de repente aí, na live aí a gente faz algumas alterações. Esse time vai ser, ó, atualizado lá no Instagram, tá bom? Custando 60,70 cartoletas, um timezinho barato, acessível, buscando valorização nessa terceira rodada. Por fim, é o time de bons e baratos do canal, se diz Mané BB, fez 50,85, uma pontuação razoável para a rodada que foi, não foi uma rodada tão fácil assim. Tiveram ali algumas zicas ali, ó, alguns jogadores que decepcionaram, alguns confrontos que não tiveram o resultado esperado. Tá com um patrimônio de 82,87, por quê? Porque na primeira rodada eu fiz aquela brincadeira, né? Falar jogadores, né, não visando tanta valorização, mas mais pontuação, né? E realmente perdi cartoletas. Mas assim, ó, esse time de bons baratos é até bom que fique com patrimônio de 88,07, 08 aí, 89 vai ficar. E daí a gente consegue fazer um time bem baratinho mesmo, porque ele foi feito para isso, fazer um time abaixo de 100 cartoletas, tá? Aqui, ó, o que eu falei das decepções aqui, ó. Alguns jogadores decepcionaram? Sim, decepcionaram. Palmeiras perdeu o SG, claro, o Jailson falhou, ao meu ver, né? Aquele gol de falta, tá? João Paulo muito bem, fez um golaço. Gabriel Teixeira muito bem, certo? O Ale até que foi razoável, deu uma valorizada, mas não pontuou tanto assim, mas fez 4,60, não é de se jogar fora, certo? Caio Paulista decepcionou, Felipe Azevedo decepcionou e o Rony fez 3,60, mas também decepcionou porque era nosso capitão, né? Então aqui o ataque decepcionou, mas o meio foi muito bem, certo? E algumas peças aqui atrás também que manteram o SG, como Samuel Xavier, Lucas Claro, enfim, esse time de bons baratos aqui eu consigo dar uma diferenciada do principal e do valorização, fazer algo diferente aí, dar uma arriscada maior para quem quiser também, né? Arriscar. Vamos vender esse time todo, trazer ele prontinho, como a gente sempre faz? Vamos lá então. Prontinho. Quando ele vier, ele já vem prontinho. Tá feito, pessoal. Time de bons baratos aí do canal para a terceira rodada. Bem baratinho, acessível, custando 87,19. E olha, eu montei esse time aqui, me agradou bastante do ponto de vista de pontuação, tá? Vamos lá. Jailson vai enfrentar o Corinthians, como a gente já viu lá, que é um dos times que mais finalizam aí nessas 2 primeiras rodadas. Guilherme Arana fez um golaço agora pela seleção, mesmo perdendo SG pro São Paulo, né? É um lateral muito ofensivo, tem potencial para ir bem. Aderlan a gente viu ali, ó, fez 8 desarmes em 2 jogos, né? Desarma muito. Luiz Felipe é um dos confrontos mais favoráveis, e daí eu tô dobrando aqui, ó, o Red Bull Bragantino, certo? E o Léo Ortiz pelo desarmes. Jean Mota tá muito bem agora, jogando um pouquinho mais recuado, eu acho que encontrou a posição dele, tá desarmando, tá finalizando, tá participando das jogadas defensivas e ofensivas do Santos, tá se tornando um bom jogador pra Cartola pra esse ano, tá? Rafael Veiga, tô botando o Veiga e o Luiz Adriano, me desculpem a torcida do Corinthians, né? Não é menosprezo não, é porque realmente o Palmeiras, né, vem bem nesses últimos confrontos aí, tá com vantagem no clássico. E quem é que anda quem é que mais fez gol nos últimos 5 clássicos aí contra o Corinthians? Rafael Veiga como meia, né? 2 gols. O Luiz Adriano fez 5 gols nos últimos 5 clássicos, tá? Teve um que ele passou em branco, teve outro que ele fez 2 gols, certo? Então por isso que eu tô botando ele, tá? Vitinho é aquele chuta-chuta, tanto é que é o capitão do nosso time, um dos confrontos mais favoráveis, Flamengo muito ofensivo. E o jogador finaliza, dá ponto no Cartola, por isso que eu tô escalando ele. Crispim não preciso falar muito, falei muito bem dele, né? O cara da bola parada no Fortaleza, e Fortaleza tá muito bem, e geralmente é um clássico nordestino, de repente pode ser resolvido na bola parada, certo? E na frente o Marcos Guilherme, por falta de cartoletas aqui, né?
Como eu falei pra vocês, senão eu poderia botar aqui mesmo, sendo time de bons e baratos, botar o Caio Jorge, que já é um pouquinho mais enfiado, botar um Pedro, por exemplo, do Flamengo, enfim, daí é com vocês, tá? Mas de qualquer maneira que o menino é bom jogador, fez um golaço fora da área e tem um dos confrontos mais favoráveis. E Diniz, tô botando eles em todos os meus times, por quê? Porque o custo-benefício dele é muito bom ainda. É um dos técnicos mais baratos, que precisa de pouco para começar a valorizar e, ao meu ver, tem um dos confrontos mais favoráveis. Então tá aí, gente, time escalado, né, para a terceira rodada, né, custando 87,19, time bem acessível. Esse meio é para quem está precisando de cartoletas, tá? Vai ter chance de valorizar e fazer algumas pontuações. Eu sugiro olhar quem está precisando de cartoletas, o time de valorização e esse bônus barato, e de repente fazer uma mescla, vai dar certo. Tá bom, gente? Pessoal, então é isso. De valorização e bônus baratos do canal escalado para a terceira rodada. A terceira rodada é essa, que a valorização é meio complicada, cheia de fórmula, enfim, né? O importante é o quê? Fuja dos extremos, né? Não escale nem jogador muito valorizado, nem muito desvalorizado, certo? Dê prioridade para os confrontos e para o jogador que tem potencial para pontuar. Se você pontuar bem, a valorização vem naturalmente, certo? Só falo assim para fugir dos extremos, para não correr muito risco de perder cartoletas. Mas, gente, é escalar para pontuar, certo? Live, sábado às 14 horas, né? Quem puder deixar um like, agradeço de coração, né? Isso ajuda demais o canal. Quem não for inscrito, convida aí humildemente a conhecer o canal, ver outros vídeos, se inscrever, vai ser muito bem-vindo. O canal é nessa pegada de estatística para ajudar você a escalar bem no seu Cartola. No mais, um grande beijo de coração. Até a live de sábado. Vamos que vamos. Fui!